Muito bom dia a todas e a todos que estão chegando aqui para o nosso webinar. Eu não consigo visualizar aqui. Ah, não, o pessoal está chegando. 27. Esperar uns 3 minutinhos para as pessoas se conectarem e já daremos início aqui ao nosso webinar. Bom, acho que já temos um número aqui excelente, por sinal, né? 50 pessoas aqui já conectadas conosco, em um momento em que a maioria das pessoas já não está mais tão entusiasmada com as atividades virtuais, então fico muito feliz de ter aqui mais de 50 pessoas já nesse nosso webinar. Bom, primeiro vou me apresentar, meu nome é Flávia Bittar, eu sou advogada, trabalho na área de arbitragem há bastante tempo, não vou falar quantos anos para não revelar a minha idade, e atualmente estou na presidência da Camarb, que é a Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil. Esta é uma iniciativa conjunta da Camarb com a ACE, e o nosso objetivo é hoje conversar um pouquinho sobre a análise de impacto de cronograma no âmbito dos procedimentos, né, de forma preventiva, e também a utilidade disso para os procedimentos de resolução de disputa, especificamente aqui, no nosso caso, vamos falar da arbitragem e um pouquinho dos dispute boards. Para debater conosco, ou melhor, para apresentar o tema, nós temos aqui 2 craques da área. Um deles já é conhecido, aí, eu acho que de todos vocês, por ser um diretor da ACE, que é o Pedro Manhã Bosco, diretor da Profito, com mais de 15 anos de experiência em administração contratual e disputas. E temos aqui também nosso convidado especial, Ricardo Delarry, que é o engenheiro, atualmente vice-presidente da América Latina da Sistec, uma empresa britânica que atua na área de disputas. Possui 41 anos de experiência e, desde 2006, atua especificamente na área de solução de controvérsias entre empresas. Bem, vou fazer uma breve contextualização aqui do assunto, antes de passar a palavra aos colegas. O que a gente verifica, né? Como eu disse, eu sou advogada, trabalho aí na área de arbitragem já há bastante tempo, tenho uma experiência aí já também sólida na área de arbitragem, iniciei a minha carreira como advogada na área de solução de conflitos e atualmente tenho trabalhado com bastante ênfase na atuação como árbitra. E o que a gente percebe, e aí acho que o Ricardo vai poder trazer um pouco da experiência internacional, mas pelo menos no Brasil, e eu acredito que a maioria dos colegas aqui tem mais a experiência brasileira, mas depois também a gente vai abrir a palavra, quem quiser trazer alguma consideração sobre a experiência. O que a gente vê no Brasil, assim, que se existe uma realidade, é que as obras geram conflito. Elas geram conflito no curso da execução do projeto, e para isso a gente tem os dispute boards chegando para auxiliar nessa questão aí ao longo da execução da obra, e na grande maioria dos casos, os problemas são fruto de um atraso de cronograma, né? Acho que o binômio preço e prazo é o que a gente sempre verifica, né? E um é decorrente do outro, né? Então, se a gente tem um atraso no cronograma, isso impacta no custo da obra e, naturalmente, isso vai gerar um conflito entre os contratantes, porque um dos lados vai se sentir em prejuízo e vai imputar essa responsabilidade ao parceiro que está do lado de lá. É muito difícil que, ao menos na minha experiência, que haja aí uma assunção de responsabilidade no custo de um projeto para que não haja o conflito, né, para que não ecloda o conflito. Porque quando se trata realmente de custo, é realmente muito difícil que uma das partes aí aceite esse prejuízo sem tentar recuperá-lo, sem tentar pelo menos dividir essa conta com o parceiro contratual. Então, o que a gente tem hoje um problema, né, uma situação que se coloca, eu acho que, e aí o Ricardo e o Pedro vão poder trazer a experiência deles de
de chão de fábrica, digamos assim, né, de quem trabalha efetivamente, né, dentro desses conflitos. Eu acabo vendo isso depois que o conflito surge, que existe uma expectativa, né, do mundo, o mundo ideal e versus o mundo real, né? Como que essa análise dos impactos do cronograma deve ser feita? Idealmente, e aí eu aprendi muito isso com o Ricardo, a gente trabalhou junto no Dispute Board, e a gente sabe que toda a análise ela precisa ser feita com base em elementos concretos, né? Ela não pode ser feita somente com base no achismo, ou mesmo olhando-se para os interesses de apenas um dos lados de forma muitas vezes obtusa, né? É preciso que essa análise seja feita a partir de elementos concretos, de documentos, e é a famosa rastreabilidade. Por quê? Porque quando isso chega na mão do jurídico, né, na mão do advogado, de uma das partes, ou mesmo sob os olhos do julgador, não adianta apenas a percepção do engenheiro da obra, ou do próprio cliente, né, do dono da empresa, do dono da obra. É preciso que, né, o advogado vai perguntar, bom, mas você está dizendo aqui que teve um atraso no cronograma e que isso teve um impacto nos seus custos, mas com base em quê que você está trazendo isso, né? Qual metodologia que foi utilizada? E mais ainda, qual é o lastro documental, né? Eu acho que isso, quando o conflito eclode, chega nas mãos de um terceiro para julgar, é a primeira coisa que se verifica, porque é muito bonito ver aqueles gráficos, né, os cronogramas coloridos, os baselines, e aí faz toda lá o cronograma projetado, real versus o realizado, né? A gente que não é da área, a gente olha aquilo, acha lindo, né? Fala, nossa, aquilo, aos seus olhos, aquilo te convence, porque é realmente um desenho muito objetivo. Mas em que isso está pautado, né? Porque muitas vezes, e isso é uma coisa que eu aprendi já desde a primeira arbitragem que eu trabalhei na área de construção, lá por volta de 2005, né? Eu falava assim, gente, isso deve ser muito tranquilo, porque a engenharia é uma ciência exata, então vai ser A ou vai ser B. E qual foi a minha grande decepção? Não tem nada de exato na engenharia, né? Não, assim, não quero dizer que não tem nada de exato, mas nesse contexto, né, das questões que são levadas ao conflito, a gente vê, né, como eu estou usando aqui essa brincadeira, né, essas imagens muito bonitas são apresentadas pelos dois lados, cada uma com um resultado diferente. E aí o julgador fica naquela, meu Deus, para qual lado que eu vou olhar? O que eu vou considerar aqui? Quem está falando a verdade, né? Existe uma verdade por trás disso, né? Eu acho que por isso que o mais importante, como eu disse, é a gente ter a rastreabilidade que o Ricardo tanto preza e justamente para que a gente consiga entender exatamente como que foi feita aquela análise, se ela tem um lastro documental e qual dessas análises que vai ser considerada pelo julgador. E aí a gente tem o papel de vários atores nesse contexto, né? O primeiro papel, e que talvez seja um pouco negligenciado por causa da nossa cultura mesmo, né? É o papel do engenheiro da obra, que está ali para fazer a obra, ele não está ali para prevenir conflito, né? Mas, infelizmente, como, né, eu comecei a minha fala trazendo isso, se existe uma realidade hoje, é que aquela obra ela tem muitas possibilidades de gerar um conflito. E, portanto, é necessário que o engenheiro da obra, que tenha uma equipe na obra, né? E eu tenho conhecimento de que tem que ser colocado até mesmo advogados para acompanhar algumas obras, moradores, né, residentes em canteiros, inclusive, advogados mais jovens, que têm feito esse tipo de trabalho para grandes empresas, justamente para fazer o arquivo da documentação, e suportar até mesmo aquele que vai fazer a análise do impacto do cronograma, para dizer, olha, isso aqui está documentado de tal forma, nas atas de reunião, ter um cuidado de anotar as questões nos relatórios diários de obra também, ter um cuidado de fazer os registros, não apenas o registro da reclamação, mas o registro do impacto, porque o que a gente mais vê é o registro do ocorrido, do fato. Teve chuva, teve atraso de fornecimento, teve falta de mão de obra,
mas o registro do impacto daquela falta, daquele fato, é que normalmente a gente não verifica no decorrer da obra, né? E Ricardo e eu, a gente vivenciou muito isso no dispute board em que nós atuamos, em que as partes trazem o pleito, recheados de fatos, de registros de fatos, mas onde estão os registros dos efeitos, né? Como que isso foi impactado na sua obra e como que você consegue me provar que isso foi impactado, né? E aí nós temos também o papel do advogado, que é procurado muitas vezes quando o conflito já eclodiu, pode ser que ainda não tenha sido levado à arbitragem ou ao judiciário, mas já existe um conflito entre as partes, e aí o advogado ele precisa atuar primeiro com um papel de tentar resolver aquilo na esfera ainda do contrato, se o contrato ainda estiver em andamento, né, para tentar resolver aquele problema junto ao seu cliente, por meio, às vezes, de uma mediação ou de uma negociação assistida, e para isso também é muito importante que o cliente entregue ao advogado esse estudo dos impactos, né, para que ele tenha melhores condições de negociar com base em elementos concretos e não apenas no choro do cliente, que é normalmente o que a gente recebe em primeiro lugar. Portanto, por isso que toda essa preparação ao longo da execução da obra é muito importante, porque quando surge o conflito, muitas vezes não há muito tempo para se fazer outros estudos, então, se já tem esses registros, já foram feitos esses estudos no decorrer da execução do contrato, quando o conflito surge, é melhor para que o seu advogado depois ele tenha esses elementos o mais rápido possível para conseguir te auxiliar de uma forma mais efetiva. E o papel do julgador, e aqui, né, eu falando sempre sobre o papel do árbitro, que é buscar esses elementos, né, fazer a devida investigação. Muitas vezes a gente acaba tendo que julgar um pedido improcedente por falta de prova. Né? Lembrando que qual que é a máxima do direito, né? O que a gente aprende aí quando a gente entra na faculdade, acho que uma das primeiras coisas é quem alega deve provar. Então, não adianta trazer os gráficos lindos, maravilhosos, se você não tiver o suporte probatório. E é muito importante que o árbitro tenha esse papel também proativo de provocar as partes para trazer esses elementos o mais rápido possível e não esperar chegar apenas no momento da prova pericial. E temos também o papel do Dispute Board, que eu acho que daria um webinar específico para a gente falar de Dispute Board, e aí eu acho que a gente pode até deixar aí para uma próxima oportunidade, que trabalha no acompanhamento par e passo da execução do projeto, numa verdadeira parceria com os atores do projeto, né, que são os engenheiros da obra, os próprios clientes mesmo que estão atuando, para acompanhar a execução desse projeto e pontuar para as partes. Olha, aqui está faltando rastreabilidade, se surgir um conflito, você vai ter uma dificuldade lá na frente, né? Então, nós temos aí todos esses atores que precisam ser envolvidos, mas, como eu disse, tudo começa no projeto, tudo começa na obra, né? E quanto antes isso for feito, melhor para prevenir o conflito. Eu acho que não há nada pior para um dono de obra ou mesmo para um dono de construtora, né, para o empreiteiro, do que ter o conflito, e é o que a gente vê acontecendo na maior parte das vezes, né? Bom, então, feita essa breve contextualização aqui do assunto, eu vou passar a palavra inicialmente aqui ao Ricardo, que vai trazer um pouquinho para a gente, com base na sua experiência, quais são as metodologias para que isso seja feito, quais são as melhores práticas, né? Quem define essa metodologia, né? Do que isso depende, né? Depende do que você tem. Existem metodologias diferentes que devem ser aplicadas a partir da documentação existente, ou você pode criar enfim, né? Passar para o Ricardo, então, para ele trazer para a gente um pouco mais também da experiência dele do Brasil e do exterior, né? Quais são as principais ferramentas utilizadas aqui, as principais ferramentas utilizadas no exterior, o que a gente tem para aprender e como a gente pode melhorar esse cenário aqui no Brasil. Muito obrigada, Ricardo. Estou com a palavra. Obrigado, Flávia. Bom, essa nossa apresentação pode ser dividida em dois aspectos, talvez três, mas vamos falar do primeiro, que é a palavra que eu tanto falo, que é a rastreabilidade, a Flávia já citou,
que no exterior a gente usa o termo site records, registro de acontecimentos no campo. Existem práticas recomendadas da ACE, se não me engano. Pedro, me ajuda. Tem Ajuda, Ricardo. uma norma da ACE específica que trata exatamente disso, que é o gerenciamento de alteração de contrato. Qual é? A 109. É uma prática específica da ACE que trata de gerenciamento de alteração de contrato. O que é isso? O que é uma alteração do contrato? É qualquer coisa que possa ou não afetar o prazo ou custo do contrato, do empreendimento. Então, veja o quanto isso é importante. Eu ainda não cheguei nem na parte da judicialização, da arbitragem, eu não cheguei lá. É muito importante, existe uma prática recomendada da ACE específica para isso, que é criar esses registros, registrar e ter esse documento, que eu chamo de registro dos eventos. Evento é um acontecimento que pode ou não afetar o prazo ou custo do contrato. Tá? Então, quando você inicia o teu empreendimento, e desde o primeiro segundo do teu empreendimento, já não estou exagerando o que eu estou falando, desde o primeiro segundo do teu empreendimento, você retrata que alguma coisa aconteceu que pode ou não estar afetando o prazo do contrato, tá? Registra. E o histórico daquele acontecimento, até ele terminar, deixa ele registrado. Quando você faz isso, tudo que a Flávia falou que é o que deu causa a isso? O que aconteceu? Aconteceu um problema, ok, mas o que foi o fator causador disso? Se não me engano, o advogado utiliza nexo causal. É nexo causal que utiliza, não é isso? É o termo que utiliza no direito. Né? Então, o que deu causa a isso? Qual foi a origem? Como é que isso surgiu? Então, quando você... Veja, repare que já tem uma prática específica para lidar disso. Tá? No mercado mundial de conhecimento, domínio público. Tá lá, é só você mesmo ser membro da CE, vai lá e pega a prática e utiliza. Está lá. Então, registra, cria esse procedimento de você registrar essas variações do seu contrato. A gente usa o termo variation management em inglês, e em função desses registros, em função dessa capacidade que você tem de obter essas informações e entender o histórico dessas informações, você cria... Aí a Flávia falou do binômio prazo-custo, eu vou criar um trinômio, que é escopo, prazo e custo. Então, quando o teu escopo está variando, quer em função de prazo, quer em função de custo, tá? Quando esse trinômio está variando e você tem o registro dessas alterações, tá? Você vai ter condição de melhor gerar um documento que suporta a palavra tecnicamente, suporta tecnicamente o que você está pensando, os impactos que você realmente teve. Tá? Então, a coisa começa a deixar de ser engenharia baseada em experiência, baseada em cabelo branco do profissional que está lá no campo sujando pé de barro, mas vai ser, sim, fruto de uma metodologia específica para criar esses registros, e mais do que isso, manter esses registros até a data de término do último deles. Tá? E, em função disso, você vai ter uma capacidade técnica operacional melhor de gerar as suas alegações. Olha, eu estou sendo afetado por conta disso que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, a Flávia falou, experiência internacional, realmente já trabalhei em um monte de projeto, mas na ampliação do terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai, eu era o que eles chamam lá de Portion Control Manager, e eu trabalhei, a minha área, uma das minhas especializações é a obra aeroportuária, e eu trabalhei nesse empreendimento, e foram 2.690 acontecimentos que foram registrados, tá? Com todo o seu histórico rastreado. Então, o que acontece? Imagina você pegando 2.600... Aí, poxa, Cabo, mas isso, 2.690 afetaram o prazo e o custo do contrato? Não. Talvez nem metade, eu não me lembro mais o número, já tem muito tempo, isso foi em 2009, nem metade disso afetou o prazo, o custo do contrato. Mas se eu não tivesse registrado, não poderia ter afetado. As pessoas, não, mas vamos avaliar o que está afetando o caminho crítico. Cuidado com isso. O que é o caminho crítico? Uma linha de interdependência no cronograma,
se um evento afetar aquela linha de interdependência ou linhas de interdependência de cronograma, então, naturalmente, o prazo do contrato vai ser afetado. Mas, eventualmente, uma atividade que não é considerada crítica, em função de determinadas situações, ela pode ter sido afetada e possa se tornar crítica. Então, registra tudo, tudo. Tem uma equipe específica para isso, isso é possível, existe metodologia, existem práticas recomendadas da SE para isso, e, em função disso, você começa a melhor ter essa rastreabilidade, entendeu? E essa rastreabilidade vai gerar o quê? Vai gerar uma capacitação de você adotar, aliás, daqui a pouco eu quero levantar uma bola sobre isso, Flávia, eu queria, lá naquele evento da RBF, eu fiz uma pergunta, lembra que você estava comigo lá? Eu vou voltar a essa pergunta aqui, que eu acho importante a gente criar, na minha opinião, um processo em relação a isso, principalmente quando se trata de dispute board, mas de posse dessa informação, de posse desse registro desses acontecimentos, você vai fazer... Não, eu acho que meu cronograma está afetado, nós temos um problema de atraso de cronograma, e eu preciso gerar um pleito, ou você é contratante, né, realmente eu acho que o nosso cronograma está afetado, e eu preciso entender de quem é a responsabilidade desses atrasos, se é minha ou se é da outra parte, ou se existe um atraso concorrente, onde ambas as partes possuem responsabilidade pelos atrasos. Ok? Tudo isso aí existem metodologias. E o que o mercado mundial está vivendo, e eu tenho participado bastante em disputas no exterior, principalmente agora, ultimamente no Canadá, o que o mercado mundial está vivendo é que não mais um processo de pleito, de extensão de prazo ou custo, ele está sendo calculado baseado em experiência, ele está sendo suportado por uma metodologia existente no mercado. A ACE tem diversas, centenas, não sei se chega a centena, mas tem muitas práticas recomendadas que você pode utilizar e deve utilizar. Eu recomendo muito que você utilizar. Todo mundo que aqui que não é membro da ACE, seja membro da ACE, porque você fica... É um alento para o tribunal, na minha opinião, a Flávia pode confirmar isso, com certeza, você chegar, olha, eu não fiz isso aqui baseado na minha experiência, eu peguei a 29R03, fiz uma análise forense de cronograma e eu adotei essa metodologia. Pronto, você está criando um procedimento técnico, está utilizando um procedimento técnico que, junto com a tua experiência, melhor você está expondo, está criando, realizando a sua análise. Então, veja, mas tudo que a gente está fazendo aqui até agora é fruto da condição de um empreendimento tá em andamento. Né? Aí, agora eu queria voltar a pergunta para a Flávia, a pergunta que eu fiz da outra vez. Porque essa parte de análise de impacto de cronograma e como apresentar essa análise de impacto de cronograma, ela nada mais é do que fruto de uma escolha de uma metodologia para você realizar essa análise. E essa metodologia, existem diversos documentos, práticas documentadas da CL, da SCL, Prince 2, enfim, existem diversos documentos aí que definem qual metodologia que você pode utilizar. Mas quem escolhe a metodologia não é o Ricardo, não é o Pedro, não é a Flávia, não é uma presidente da ACE, não é o tribunal, é a qualidade da informação que existe. Então, se você tem um registro bom, você pode escolher uma metodologia precisa, uma precisão melhor. Se você tem um registro ruim, provavelmente a análise que você vai adotar ela é igualmente ruim. Aí eu queria voltar uma pergunta para a Flávia. Flávia, no âmbito de uma disputa instaurada, onde as partes elas identificaram que existe problema de prazo e cada um está dizendo que a responsabilidade é da outra parte. E eu não estou nem falando de custo ainda, tá? Só estou falando de prazo. Realmente a obra atrasou, mas isso aqui é por conta de alteração de projeto. Não, a alteração de projeto não afetou nada, porque você já estava atrasado por conta da tua própria produtividade, enfim, tudo que você já ouviu 10 vezes por dia ontem. Não seria melhor com uma arbitragem instaurada a gente definir, gente, o negócio é o seguinte, o contrato não define metodologia de análise de atraso a ser utilizada, e é muito raro, infelizmente. Se vocês quiserem, até a gente pode conversar sobre isso. Do contrato definir, olha, a metodologia vai ser essa aqui por conta disso, pronto. Mas o contrato não define. Mas será que não seria uma boa ideia o tribunal
ainda que não possuindo um perito do próprio tribunal, não seria uma boa ideia o tribunal definir, olha, gente, que metodologia que vocês vão utilizar para realizar a análise de impacto de cronograma? Definir isso antes de começar o trabalho. É uma proposta. O que não, você acha? eu acho que teria ótimo, Ricardo. A questão é, quando o tribunal arbitral começa no caso, a menos que a gente tenha um engenheiro especialista no tribunal, que eu acho super válido, né? Mas acontece muito pouco, a gente ainda não tem muito essa cultura no Brasil de ter o engenheiro como árbitro, né? Normalmente ele vem como assistente técnico da parte ou depois como perito. Já cada parte já vem, por quê, gente? Como eu disse, né? Como não é uma ciência exata, e vocês mesmos estão dizendo, e aí eu acho que depois o Pedro vai poder trazer um pouco para a gente também, para falar um pouco dessas práticas recomendadas pela ACE, como não tem só uma e não tem só duas, tem várias, cada lado vai trazer aquela que acha que é a melhor. E pelo que eu já vi na minha experiência, a depender da metodologia adotada, ela vai ser melhor para uma parte e pior para outra. Né? Me parece que pode ter um pouco essa variação, não sei. Tá? Ou então, um lado contratou um assistente técnico que sabe trabalhar com uma metodologia e não sabe trabalhar com a outra metodologia. Então, digamos que na primeira reunião da assinatura do termo de arbitragem, né, que é o primeiro contato que o tribunal arbitral tem com as partes, fala, bom, aqui, pela cara do pedido, a gente vai ter um problema de análise de impacto de cronograma. Vamos definir a melhor tecnologia, a melhor metodologia? Uma parte vai querer uma e a outra parte vai querer outra. Será que o tribunal arbitral vai ter capacidade, competência técnica para escolher uma ou outra sem já... É muito delicada a questão do posicionamento do tribunal arbitral, principalmente no início do caso, de já não mostrar que está pendendo para uma parte ou para outra, ou que está eventualmente fazendo um pré-julgamento do litígio. Então, é um pouco delicado essa escolha prévia se não houver um consenso entre as partes. Se houver um consenso, é o melhor dos mundos. Né? Muitas vezes o tribunal virar e falar assim, olha, teremos um problema aqui de análise de impacto de cronograma. Recomendamos que vocês já tragam nas alegações iniciais a documentação técnica, um parecer técnico, e que vocês entrem em consenso para partirem de uma mesma premissa. Porque o que a gente mais vê é estudos feitos com bases em premissas diferentes, porque eu acho que às vezes até a metodologia pode variar, mas eu acho que o mais importante é que as premissas sejam as mesmas, né? E muitas vezes partem de premissas completamente equivocadas. O que é talvez mais viável e que me ocorre aqui agora, já é no momento da produção da prova técnica, talvez... já depois que as partes já tiveram toda a liberdade de apresentar aí os seus estudos, aí o tribunal vê que tem estudos diferentes, com base em premissas diferentes, chamar os assistentes técnicos junto com os advogados, né, no caso, se não tiver um perito do tribunal, dizer assim, olha, aqui nós temos uma situação que é a seguinte, você apresenta uma metodologia e você apresenta outra. Queiram os dois comentar a metodologia um do outro e trazer os pontos de convergência e os pontos de divergência com fundamentação sólida e não no que eu acho que é melhor. Né? Até bater o olho na metodologia, ela tem... Está falhando um pouco, viu, Flávio? Bom, então... Agora não estamos escutando mais, viu, Flávio? É bom você sair e voltar, que caiu. Vamos dando continuidade. Eu acho que seria, então, interessante mesmo, viu, Flávio? Você reconectar. Aí, Andressa, a hora que ela reconectar, você admite, por favor. Ô, Ricardo, eu peguei alguns pontos que... Opa, agora acho que voltou, Flávio. Agora acho que legal. Voltou bem. Pode concluir, então. Conclui, Flávio. Congelou de novo. Congelou de novo. Pedro, o Álvaro deve ter uns comentários aqui, eu posso responder o comentário dele?
Fica à vontade. Álvaro, assim, você está falando de RDO. Eu acho o RDO um registro absolutamente fundamental. E no exterior, o RDO ele tem uma característica diferente do RDO feito no nosso país. Aqui no nosso país é muito comum você pegar o efetivo que está acontecendo na obra e colocar quantas horas estão sendo trabalhadas, se choveu, se não choveu, atividades estão sendo realizadas lá. No exterior, o RDO, você tem efetivo por atividade, HH por atividade. Excelente. E é extremamente comum de ser assim. Eu já trabalhei em 17 países, é extremamente comum de ser feito dessa forma. No Brasil não é feito, ou pelo menos eu nunca vi sendo feito dessa forma. Então, mas eu acho um instrumento absolutamente fundamental, o RDO, mas a forma que a gente executa, ele tem uma característica um pouquinho diferente que depois pode comprometer quando você está falando do problema de avaliação de eficiência. Agora, o registro de eventos, ele é mais do que um RDO. Ele está avaliando acontecimentos imprevistos, ou que não poderiam ser previstos quando na assinatura do contrato, e o histórico disso e quanto isso está afetando o cronograma do contrato. Então, é um complemento do RDO. Flávia, você voltou, você quer complementar? Acho que voltou, né? Eu estou com uma instabilidade no meu Wi-Fi aqui, mas Agora tá eu bom. estou tentando mudar a rede, tá? Enfim. Então, Mas vamos lá. eu agora não sei até onde vocês ouviram, acho que vocês podem prosseguir, depois, se for o caso, eu faço uma nova intervenção. Eu queria fazer. Eu só queria dizer, eu só vai queria lá. complementar com uma questão que eu acho que vocês vão trazer. O que eu vejo, na grande maioria dos casos, é que, e talvez eu vou usar uma expressão aqui que não seja a mais correta, que é mais fácil provar os impactos do prazo no cronograma do que a relação, o nexo causal disso com o prejuízo, né, com o prejuízo financeiro. Que é o que importa no fim das contas, porque do lado do dono da obra, ele aplica a multa, então para ele só o cálculo talvez do impacto seja suficiente, digamos assim, né? Mas em relação ao custo, né? Como fazer o acompanhamento desse impacto no custo da obra no decorrer do contrato e não só lá no fim, quando o empreiteiro, ou mesmo o dono da obra, começa a sentir o impacto no seu bolso, né? Como fazer esse acompanhamento? Acho que isso também é bastante importante. Eu fui notando alguns pontos aqui do que você falou, Flávio e Ricardo. Aí eu vou fazer um comentário sobre isso aí também, que é um dos pontos que eu tinha notado. O primeiro ponto que eu notei é essa questão do achar. Né? Nós, como assistentes técnicos e como peritos, né, de tribunal, arbitral, judicial, não existe o achar. Né? A gente não tem que achar nada. A gente tem que comprovar, contar a história do que aconteceu, mas aquela história tem que ser provada. E essa prova, ela entra no que foi falado muito aqui pelo Ricardo também, sobre a questão do registro. O registro ele tem que qualificar muito bem o fato, e essa qualificação parte da responsabilidade, parte do que aconteceu, aonde aconteceu, por quanto tempo que aconteceu, né? E tem que permitir uma quantificação daquele reflexo direto, né? Que aí a gente entra na parte de custo. Por exemplo, se teve uma paralisação que não era prevista naquele contrato, aquela paralisação ocorreu por responsabilidade de quem? Qual que é o fato gerador? Quanto tempo? O que ficou parado e o que ficou paralisado? Não posso colocar que ficaram parados 10 trabalhadores. 10 o quê? 10 serventes, 10 carpinteiros, 10 pedreiros. Ficou parado um equipamento. Mas qual equipamento? É um D6, é um D8, é um D11? O preço deles são diferentes. O preço da hora deles são diferentes. Então, quando a gente qualifica e quantifica esse reflexo, esse custo direto, ele fica mais fácil de trabalhar. Mas qual que é o custo indireto? Aí a gente entra na questão da análise de cronograma. Porque o indireto entra a administração central da empresa, a depender da composição do orçamento entre os indiretos. O indireto faz parte do BDI, depende da execução da atividade, ou item de planilha. Né? Então, o estudo vem na parte do cronograma. E aí, entrando um pouco nessa parte do cronograma, Ricardo, se eu for falando aqui, Flávio, se vocês quiserem, pode interromper à vontade, para a gente trocando figurinha aqui. Quando a gente entra na parte do cronograma, a ACE, que o Ricardo comentou muito bem, ela tem ferramenta para tudo, desde a fase de elaboração. Né? Aí eu fiz uma colinha aqui, que são 130 práticas, viu, Ricardo? 130 práticas. Não tem jeito de decorar, não, gente, é muita coisa. Mas então a ACE tem, eu coloquei aqui, a 23, ela trabalha a identificação das atividades, né, no cronograma. A 24, o desenvolvimento da lógica das atividades.
né? E aí a gente está falando da fase de elaboração, né? A 32R, a duração das atividades. A 37R, o nível de detalhes das atividades. E por aí vai, né? Revisão de cronograma, tem a 48, tem a 61, que é o desenvolvimento do cronograma. A gente tem a 78, que é a revisão do baseline. Beleza, a gente tem, então, tem ferramentas para ajudar nessa elaboração. Aí a gente entra no processo de análise, né? Essa análise retrospectiva do que aconteceu, que é o que a gente fala muito aqui, é o tema nosso aqui, né? Que é a 29R. A 29 tem diversas formas de se trabalhar. Aí tem modelo estático, né? Tem modelo dinâmico. Eu, particularmente, eu gosto muito do modelado com adição de atividades, né? Que atividades sejam os atrasos. Mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho registro? Se o registro não quantifica, não qualifica muito bem o fato, não qualifica o horário, o dia, porque às vezes não paralisou a obra inteira, paralisou uma frente específica. Aquela frente ela tem um reflexo no caminho crítico ou não? Como que a gente vai trabalhar isso se não tem registro? Aí entra no trabalho que nós temos que fazer de assistência técnica. A gente monta, tenta trabalhar com aquilo que tem, né? A prática ela tem 9 modelos de análise de cronograma. Desses 9 modelos, você tem ali protocolos que vão te levar a usar determinado modelo, ou seja, quando a gente faz um trabalho e passa para o tribunal analisar, o tribunal vai pegar e falar, olha, ele utilizou essa e essa metodologia, por quê? Porque ele tem esse arquivo, ele tem esse documento, ele tem um cronograma atualizado mês a mês, ou não tem, então por isso que ele utilizou a metodologia A, B e C, e o tribunal vai olhar aquilo e falar, ele está embasado no motivo pelo qual ele utilizou aquela metodologia, ele está embasado no documento que ele utilizou, então para o tribunal trabalhar é muito mais fácil, né? Agora, aí a gente volta numa outra discussão, que aí eu passo de novo a palavra para Flávio, para o Ricardo, do documento. Então, vamos pegar assim, o baseline. Eu já passei por dificuldade em arbitragem justamente de determinar qual que é o baseline do contrato. Por quê? Porque aquilo que não está combinado, não tem desvio. Desvio de quê? Né? O desvio que não está combinado lá atrás, não tem desvio. Né? Então, a gente tem que ter uma condição inicial para a gente poder trabalhar uma diferença daquela condição. Aí tem empresas, que aí a parte contratual, tem empresas que trabalham com ondas de planejamento. Né? Empresas não, né? Tem uma empresa que trabalha, pelo menos a minha experiência aqui, que trabalha com onda de planejamento. Qual que é o baseline? É a primeira, segunda ou terceira onda? Gente, está no contrato. Aí, nós, como assistente técnico, independente de sermos aqui a parte técnica de engenharia, a gente tem que entender de contrato, a gente tem que entender de lei da 8666, a gente tem que entender disso. Né? Não somos especialistas, mas a gente tem que conhecer. Então, primeiro de tudo, como que está combinado isso no contrato? Está combinado dessa forma? Então, gente, esse é o baseline. Ah, mas não, meus baseline foi o que eu mandei lá no começo, mas não é assim que está combinado no contrato. E aí a gente tem que dar esse suporte no nosso parecer técnico para que o tribunal, para que os advogados façam um trabalho mostrando que essa é a regra do jogo, esse é o documento, essa metodologia foi utilizada porque o protocolo, conforme uma literatura amplamente utilizada, principalmente, né, Ricardo, acho que talvez até mais, fora do Brasil do que tem no Brasil, foi utilizada essa metodologia por conta desse protocolo. Então, está tudo amarrado. É fácil de ter uma decisão, né, de ser tomada uma decisão, de ter realmente a decisão, porque às vezes não tem nem condição de ter a decisão, né, Fábio? Uma questão que a gente vê, e infelizmente a gente vê muito nos casos que chegam aí já conflituosos, é que no momento da assinatura do contrato existe uma ansiedade de iniciar o contrato, né? O construtor quer pegar a obra, o dono da obra quer que aquilo seja iniciado, às vezes tem cronograma definido. Então, não tem. Aí tem lá, bonitinho escrito no contrato, que o cronograma é o anexo 2. Aí não vem o anexo. É só assim, mas cadê? Cadê o cronograma? Aí você procura na documentação. Ah, não, a gente vai acertar o cronograma aí nos primeiros meses, e aí justamente você fica sem premissa. É aquilo que eu estava dizendo. Né? E são feitos estudos, aí muitas vezes o consultor fala assim: não, eu dei o meu preço no cronograma que eu preparei para a proposta. Ah, não, mas esse cronograma não foi aprovado pelo outro lado. Bom, mas. E aí começa a discussão. Então, um faz o cálculo com base em um cronograma e o outro faz o cálculo com base... eu, construtor, faço o meu cálculo com base no cronograma que me interessa e eu, dono da obra, aplico a multa com base no outro cronograma que me interessa. Comparar né? laranja E com aí banana ali, o julgador... acabou. Exatamente. Aí o julgador fica como nessa? É muito complicado, mas isso é algo que tem que ser resolvido por vocês.
É algo assim, vocês precisam ter essa consciência, que se não parar, e eu entendo, gente, eu entendo perfeitamente o lado, muitas vezes, do construtor, que não quer perder aquela oportunidade de iniciar a execução da obra. Mas, olha, se você não assinar comigo hoje, eu vou assinar com o outro ali que não está me enchendo o saco com o negócio de cronograma. Aí você fala, não, então tá, vamos lá. Aí a gente acerta no primeiro mês, na primeira semana, a gente senta lá e acerta, e isso nunca vai ser acertado às vezes, né? E aí realmente você começar mal, a chance de você ter um prejuízo e depois até perder o conflito lá na frente, estando certo. Eu já cansei de ver isso, né? Árbitro, gente, juiz, julga com base em prova. Então, às vezes, quantas vezes isso não me aconteceu, de você ouvir testemunha, ouvir as pessoas que estavam ali na obra e se convencer dos fatos. Mas não, realmente teve um atraso, realmente aquela coisa que muitas vezes eu tenho um colega advogado que ele fala do pecado original. Quem cometeu o pecado original? Que muitas vezes é o projeto, né? De quem era a responsabilidade pelo projeto? Eu acho que essa alocação de risco é importantíssima também, a matriz de risco do contrato. Então, vamos dizer que a responsabilidade pelo projeto é do dono da obra. E o projeto não vem. E aí isso impacta no cronograma, e aí você fala, poxa, óbvio que o construtor teve prejuízo. Cadê a prova do prejuízo? Eu não consigo ajudar. Não é nem ajudar, eu não consigo fazer a justiça naquele caso, se eu não tiver a prova, né? E isso, vocês precisam ter essa consciência, que as disputas hoje, elas são cada vez mais complexas, os advogados são cada vez mais preparados para defender os dois lados, e se não houver realmente um substrato documental robusto da obra, na hora que chega para resolver o conflito, é muito complicado. Eu queria complementar. Primeiro, voltar um pouquinho o que o Pedro falou, o Pedro falou, que é o seguinte. Basicamente, existem as seguintes tipos de análise de atraso. Eu não vou entrar na metodologia propriamente, vou falar de forma muito macro. Observacional, ou seja, você está observando situações, por exemplo, previsto e realizado, as-planned versus as-built, é uma análise observacional. Você está olhando 2 cronogramas e está tomando suas decisões. Você tem as análises modeladas, que é o que eu e o Pedro alinhamos, que, na minha opinião, tem uma precisão muito maior, onde você está pegando esses eventos, esses acontecimentos, e está impactando esses acontecimentos no cronograma, está observando a quem pertence a responsabilidade do atraso. E essas análises observacionais modeladas, elas podem ser prospectivas, né? Ou seja, você tem a causa, você tem o registro dessas causas, quer em relatório mensal, quer em RDO, e, finalmente, quer no registro de evento propriamente dito, que complementa os dois. Por favor, acreditem nisso. Aí você, tendo a causa, você pode buscar o efeito, ou a consequência, ou o impacto daquelas causas no teu escopo original contratado. Aí, daí, vou pegar minha colinha aqui, você tem a 52R06, que a análise Prospective Time Impact Analysis. Essa é a minha mira dos olhos, eu confesso que, na minha opinião, é a análise de atraso mais precisa que existe no mercado mundial do momento, mas sou eu falando, e realmente eu utilizo essa como sempre que eu posso, eu utilizo, porque a análise modelada me agrada o resultado, porque eu acho que gera uma precisão muito grande e com resultado que o tribunal entende melhor. Mas eu só posso dar essa análise de atraso se essa norma 52R06, por exemplo, ou o protocolo da SL, logo seja, se houver informação suficiente para isso, senão simplesmente eu não vou usar. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Você vai fazer modelada, você vai fazer prospectiva, retrospectiva, vai fazer observacional. Que metodologia que você vai utilizar? Quem vai escolher não somos nós, quem vai escolher é a qualidade da informação que existe, que é o que o Pedro falou, tem 5 minutos. É isso. Esse é o ponto. Então, o que todo mundo quer, se você for para uma arbitragem? Se for para uma arbitragem, o que todo mundo quer é gerar uma informação que atenda a expectativa mínima do tribunal, que é gerar uma informação tecnicamente suportada com as evidências suficientes. E vejam, não se iludam, relatório mensal e RDO, na grande maioria das vezes, não é evidência suficiente.
você tem que ter o registro desses eventos e quanto esses eventos estão afetando a atividade do escopo original do contrato. Cuidado, muito cuidado, porque é muito comum as pessoas utilizarem a experiência, o que é válido, mas essa experiência elas têm que estar suportando, na minha opinião. Elas têm que estar junto com uma metodologia, com uma prática aumentada da ACE, da SL, de quem quer que seja, para que você consiga defender os seus argumentos dentro de uma metodologia específica de atuação. E dessa forma fica mais fácil. Eu queria... Desculpa, Ricardo. Não, pode Não, é porque eu estou tentando acompanhar as conversas aqui do chat, que estão super interessantes, inclusive. Só para a gente não perder, né? E, nossa, tem um monte de coisa aqui, não sei se eu vou conseguir atacar tudo, mas em relação à questão dos registros, né? Então, tem aqui, vou pegar o Brício, né, Lima, diz, né, pelas boas práticas que conhecem, em regra, no RDO devem ser registrados os fatos, mas não mensurar os impactos. Eu acho que aqui, Brício, não é mensurar, talvez, financeiramente o impacto, mas dizer que aquele atraso do insumo impactou a frente de trabalho que estava pronta para atacar aquele serviço que estava previsto no cronograma. Entende? É ir já concatenando a causa e efeito. Talvez concordo plenamente que você não vai colocar ali no RDO quanto que está impactando no seu custo, porque pode ser que você nem tenha feito essa conta ainda, né? Você nem tem elementos para fazer essa conta, e ali na hora do vamos ver, digamos assim, você não consegue fazer essa avaliação. Né? Posso fazer um complemento? E depois vem o Rafael Marinângelo dizendo que muitas vezes o dono da obra, principalmente em obras públicas, ele se opõe à inclusão de fatos e eventos que podem ser prejudiciais a eles no próprio RDO. Bom, registre em outros lugares. Né? E não necessariamente uma correspondência não respondida significa anuência, tá? Cuidado, muito cuidado com isso. O melhor dos mundos é que seja colocado no RDO, assinado pelas duas partes. Eu acho que no RDO é o melhor, né? Tentar realmente dizer, olha, aqui você coloca, cada um coloca o que quer no RDO, né? Isso não significa anuência, significa registro. Agora, se o seu parceiro do projeto não permite que você coloque, eu acho que, inclusive, essa própria atitude tem que ser registrada numa correspondência, numa ata de reunião. Ai, gente. Posso fazer um complemento, Flávio? É a Siri, gente. Vocês estão me escutando, Flávio? Ricardo? Então, fazer um complemento dessa questão do registro. Realmente, o RDO não é para pôr preço nas coisas, mas ele tem que especificar muito bem o que é. Né? É aquilo que eu comentei antes. Pessoas, 10 trabalhadores, tem trabalhadores de tudo quanto é nível e custo. Tem que especificar qual trabalhador, porque às vezes não é a obra inteira, é parte da obra. Qual equipamento? Equipamento varia de custo. E essa questão aí, o que a gente mais vê é essa imposição de um lado sobre o que está no registro. Gente, o registro é realmente do fato e a verdade. A partir do momento que você está contando a verdade, sem expor pessoas, sem expor situações desnecessárias, não contando a verdade dos fatos, se a outra empresa, o outro lado, não tiver aceitação, aí tem que partir com uma outra estratégia, né? Às vezes sobe um pouco o assunto, né? Às vezes muda um pouco, porque realmente, às vezes o gerente, ele precisa medir, ele precisa deixar a segurança da contratante, deixar a obra rodar, né? Então, às vezes, quem tem que fazer algum determinado tipo de registro um pouco mais, entre aspas, pesado, às vezes tem que vir da sede da empresa. É tudo uma questão de estratégia, mas o importante é não deixar de registrar, porque deixou de registrar, não vai ter o direito depois. É isso mesmo. Complementando, digamos, você registrou no RDO que aconteceu o problema de falta de material tal, que está afetando a atividade tal. Esse registro, a tua obra tem 2 anos de duração, então você vai ter 760 RDO na tua obra. Então, se você chegar no ano e meio da tua obra, você não vai lembrar que no RDO 34 você registrou a falta de material. Então, pega essa informação do RDO 34, por hipótese, e coloca no teu registro de evento. Conforme o RDO 34, faltou o material Beltrano da Silva lá, que afetou a atividade do original do escopo do contrato em tantos dias. Pronto, registrou. Então, o RDO é um documento que o tribunal vai aceitar. E mais do que isso, o registro da data
de início daquele evento está no RDO e está no registro dos eventos, uma coisa complementa a outra. Esse é o meu ponto, porque depois aquele evento que foi iniciado, registrado no RDO, vai ter uma hora que o material chegou, com 30 dias de atraso. Então, teria que ter no RDO, ou numa carta, ou numa ata de reunião, ou no relatório mensal, teria que ter que, em 30 dias depois daquele material cujo fornecimento era de responsabilidade da contratante, por exemplo, ele chegou com esse atraso. Pronto, então o evento começou e o evento terminou. Agora, qual é o impacto, quer de prazo, quer de custo, desse evento no histórico, no escopo original do contrato? É disso que nós estamos falando. Nessa situação, você tem a causa, que é o atraso do fornecimento do material de responsabilidade da contratante, exemplo. E em função disso, o quanto isso efetivamente impactou o prazo do seu contrato. A isso nós chamamos de análise de atraso. Ela vai ser prospectiva, vai ser causa e efeito, ela vai ser retrospectiva, 29R03 da ACE, vai ser efeito causa, você vai decidir. Isso é uma coisa que você vai fazer enquanto contratante ou enquanto contratada, não importa. Tá? Mas o ponto é, registra, via carta, via RDO, via instrumento que você adotar, resolver adotar, não importa, e esse registro ele vai ter no log, que é o registro dos eventos, e esses eventos eles vão estar catalogados, e o quanto isso está afetando o prazo e o custo do contrato é fruto de uma análise de atraso. É isso que nós estamos falando. Eu queria abrir um outro ponto agora, ou se alguém quer complementar sobre isso. Eu posso abrir outro ponto? Posso? Então, tudo que a gente está falando agora é para uma obra, é uma coisa mais prospectiva. A maioria das conversas que a gente teve aqui é uma coisa mais prospectiva, no sentido de, por exemplo, a gente está numa disputa de voto, como eu tive o prazer de ter com a Flávia, onde a obra estava andando e lá existia a palavra mágica, prevenção de disputas. Essa é uma palavra mágica. Né? Ou seja, a gente está procurando que uma disputa não ocorra. Então, cabia a gente, enquanto membro do painel, olha, está acontecendo isso aqui, está tudo bem, tudo certo, podemos seguir desse jeito, ou essa folga de 120 dias no teu cronograma realmente não é isso. Vocês querem conversar a respeito, vocês querem tratar disso, como é que vocês vão tratar disso? Então, esse tipo de situação, quando nós estamos numa dispute border, naturalmente ela é prospectiva, ou seja, você está vendo causas, vai entendendo efeitos, e a obra está andando, e você ainda está prevendo disputa. Então, é por aí, esse é o nosso caminho. Mas vamos criar um outro cenário, que você, enquanto assistente técnico, perito do tribunal, uma arbitragem foi instaurada, ou seja, a coisa já aconteceu e uma disputa foi instaurada, e você vai ter que atuar para resolver tecnicamente, eu e Pedro, em relação à solução daquele conflito, e a Flávia, enquanto membro do tribunal, vai julgar isso. Então, meu ponto agora é outro. Meu ponto agora é quando, infelizmente, esses registros não existem, como é que a gente tem que atuar? Isso vai acontecer, infelizmente. Por mais que a gente pregue horariamente isso, por mais que a gente fale a mesma coisa, por mais que eu fale rastreabilidade, eu vou morrer falando a palavra rastreabilidade na minha vida profissional, por mais que isso seja assim, vai acontecer de alguém não ter ouvido a gente e não ter feito como tem que ser, porque acha que a experiência profissional é suficiente. Não é, gente. A experiência profissional é fundamental, mas a gente vive aprendendo, e a prática recomendada da ACE te ensina. A gente tem que aceitar que é assim. Existem técnicas... Gente, deixa eu fazer um break de 2 minutos. Em 2018, eu estava numa disputa no Canadá, para a Marinha do Canadá, era a condição de 2 navios de reparo, navio para reparar navio, tá? Navio de guerra. Um navio, digamos, enfim, de reparação. Aí o que aconteceu? A disputa foi instaurada e no contrato dizia que você tinha que utilizar uma metodologia criada pela Marinha do Canadá nos anos 70, para tratar conflito de prazo e de produtividade. Nos anos 70, tinha gente aqui que não tinha nascido. Tá? Nos anos 70. Aí eu peguei, me mandaram um documento em PDF, datilografado, tá? Com os desenhos feitos em nanquim. Gente, eu me sentia assim, falei, gente, eu já fiz isso. Então, o que acontece? Esse tipo de situação, a regra do jogo foi definida.
Ok, e era um documento muito interessante, eu realmente gostei do documento, mas, enfim, foi a mania do Canadá que desenvolveu isso nos anos 70 para gerenciar conflito de prazo e custo. Pronto, essa foi a regra do jogo, tudo ficou mais fácil, fecha parênteses. Então, o que acontece? Quando a gente está nessa situação em que a arbitragem ela foi instaurada, nós, enquanto assistentes técnicos ou peritos do tribunal, a gente tem que gerar, eu diria que é um compromisso moral, não estou querendo ser piegas, mas a gente tem que procurar gerar a informação mais precisa do mundo. Porque quando você gera essa informação mais precisa do mundo, a gente está tentando alentar a expectativa do tribunal e poder julgar isso de uma forma melhor possível. Então, nosso cliente final, no fundo, é o tribunal, que ele que vai julgar tudo, né? Então, cabe a gente, não tendo determinadas informações que seriam ideais, trabalhar com as informações que existem e não inventar moda. Quando eu falo inventar moda, não, tem problema de eficiência, nós consumimos muito mais óleo do que devido. Legal. Então vamos usar Measured Myers, excelente metodologia. Tá bom, mas aí no RDO não tem a distribuição por atividade, vou fazer um rateio. E isso espelho a palavra rateio, porque se 1 milhão de pessoas fizer rateio, vão ser 1 milhão de respostas diferentes, então isso não está preciso. Essa é a minha opinião pessoal. Tá? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, com a disputa instaurada, com a melhor informação possível, sem inventar informação. Não vamos criar nada, vamos fazer o que a gente tem. Eu sou dessa opinião, tenho bastante forte em relação a isso, porque não acho correto você começar a criar metodologias enormes para fazer uma coisa que, em verdade, você não é fruto de uma realidade obtida no campo da qualidade de informação que existe. Então, tenhamos cuidado em relação a isso. De novo, existem metodologias da ACE, práticas recomendadas, que suportam isso nessa situação de que uma disputa foi instaurada. Desculpa, autorizando, né? Tem alguém falando? Andressa, eu acho que saiu o seu áudio aí. Isso. Tá. Então, sabe, a gente tem que ter muito cuidado quando a disputa está instaurada e ter certeza da qualidade da informação que existe e, em função dessa qualidade, tomar nossas ações corretas, porque aí fica mais fácil para o tribunal poder julgar, que é o trabalho dele. A gente tem que buscar sempre dar um negócio mastigado para o tribunal para ficar fácil e rápido o processo, né? Quanto mais fácil, quanto mais entendível, quanto mais didático, a metodologia, até às vezes não utilizar nem tanto esses nomes técnicos, depender da composição do tribunal, né? Nem utilizar tanto nome técnico para a gente dar celeridade no processo, né? A gente, como assistente técnico, a gente tem que pensar em tudo. Questão, por exemplo, quesitos. Para quê? Dependendo, você consegue fazer ali 10, 20, para que fazer 150 quesitos? Atrapalha o processo. Isso não é bonito, né? Então, a gente, assistente técnico, nós temos que estar tentando andar o mais alinhado possível com o tribunal. Por aí. E eu vejo também outro assunto. Quando a gente atua na área, atua como perito, né? Já aconteceu, e eu fico triste de isso ter acontecido. Já aconteceu uma arbitragem que eu era perito do tribunal, em que, para variar, tinha problema de eficiência de prazo. E quando eu comecei, eu sempre tento fazer isso. Falei, gente, vamos, vocês fizeram essa análise de atraso, cada um utilizou uma metodologia, ambos têm certeza que estão certos, porque cada um utilizou uma determinada metodologia de análise de atraso, e não cabe a mim, e cabe a mim avaliar isso e ver o que eu vou fazer. Infelizmente, aconteceu foi o seguinte: ambas as partes elas não substanciaram tecnicamente a análise que eles fizeram, não substanciaram, então eles fizeram uma análise baseada muito mais... Olha, se acontecer isso, obviamente, por isso é que aconteceu isso. Então, não existe, obviamente, para o perito. Existe o que o perito tem que fazer é analisar o que está acontecendo, são fatos, e em função desses fatos, o que isso representa em termos de impacto de prazo e custo. Então, o que eu fiz? Isso é triste, e eu tenho que declarar que eu fiz isso. Eu não usei nenhuma das duas, depois uma terceira. Então, eu tive que escrever laudas e mais laudas para explicar por que a análise de um deles serviu. E tive que criar a minha. Você vê o quanto isso é complicado, mas é isso mesmo. A gente tem esses desafios de alinhar qualidade da informação existente ou alinhar
os nexos causais, enfim, olhar o que existe em termos no contrato, e, em função desse alinhamento, adotar uma metodologia. O que não pode, e eu queria que a Flávia complementasse, o que não pode é você baseado em avaliações com uma determinada característica, sem estar fundamentado, gerar suposições e resultados. Não é isso, Flávia? Justamente, o que eu acho, assim, uma questão que o Pedro trouxe aqui. Para o tribunal arbitral, gente, assim, fica trazendo esses número de norma, essas expressões difíceis, assim, que não são... Não é isso que o tribunal busca, né? Primeiro, o tribunal quer saber, não, ótimo, então tem a norma tal, da onde que vem essa norma e por que essa norma, por que eu devo confiar num trabalho feito com base nessa norma. Eu acho que isso é importante para o tribunal saber, tá? Para o assistente técnico trazer ou para o perito trazer. O que o assistente técnico e o perito não devem se preocupar em fazer análise do contrato, né? Isso a gente vê, às vezes, lauda, e às vezes, muitas vezes, vem quesitos. Eu, quando sou árbitra, eu indefiro esses quesitos, tá? Isso é meu papel, né? Você é pago para fazer uma coisa, eu sou paga para fazer outra coisa. Vamos cada um aqui no seu quadrado, para a gente não misturar as bolas, tá? Então, o que eu preciso? É muito simples o que o tribunal... É simples, não é nada simples, né, gente? Mas o que o tribunal precisa? O tribunal precisa da relação do nexo de causalidade entre o fato, o impacto na operação da obra e o impacto no custo, no dano, né? A gente vê pleitos estratosféricos, milionários. Mas você fala, da onde que vem isso? Por quê, né? E aí, de novo, a qualidade dos registros, a rastreabilidade, isso tem que ser feito numa etapa prévia, né? Então, eu li aqui, alguém falou, agora eu não consigo mais ver quem falou o quê, mas alguma coisa que eu li aqui que me chamou a atenção. Muitas vezes o dono da obra não se preocupa com a qualidade do registro. Preocupe-se você, construtor, registre você, né? Quem fizer o registro vai ter a posição de vantagem lá na frente, tá? Então, quem se preparar melhor é igual uma maratona, né? Aquele sujeito que se prepara com a boa alimentação, com uma boa atividade física, tudo, ele vai conseguir um resultado excelente. Aquele que, de repente, fala assim, resolvi correr uma maratona, vou ali fazer, ele vai chegar morto, e não vai ter tido o resultado que ele esperava, né? Enfim, não sei se esse é um bom exemplo, mas o que eu quero dizer faça a sua parte, não espere que o outro faça você, né? Não espere a concordância do outro. Muitas vezes não vai ter essa concordância, porque hoje todo mundo sabe que isso vai gerar uma arbitragem, vai gerar uma ação judicial. Então, eu falei assim, não vou registrar aqui, eu não aceito que você registre, porque você já está produzindo prova. É isso mesmo, já estou produzindo a minha prova. Ou você atua comigo aqui, a gente vai de mãos dadas até o fim, ou eu vou começar a preparar o meu litígio desde já. Eu tenho que me assegurar, né? Eu acho que... Porque depois, na hora que chegar lá na frente, não adianta chorar, né? O tempo não volta atrás, você não vai conseguir fazer registros retroativos, né? E depois vai ter uma situação bastante complicada para defender o seu caso perante um julgador. A gente, Flávia, a gente consegue fazer uma análise, que já aconteceu aqui na minha empresa, uma análise econômica do contrato, e mostra para o nosso cliente o seguinte, olha, com base nos números que estão registrados, às vezes, em RDO de recurso e tudo, o desequilíbrio do contrato é de 10 milhões. Não, que ótimo, Pedro, e tal, mas aqui eu defendo 1,5. Mas por quê? Porque não tem registro. Não adianta, eu não consigo contar a história, eu não consigo mostrar que essa locação adicional aqui é responsabilidade de quem? Né? Às vezes a gente não consegue provar, então a gente não consegue mas aí eu te pergunto, como que você conseguiu chegar nesses 10 milhões se não tem o registro dos documentos? Não, o registro do fato gerador do desvio. Quando a gente faz uma análise de equilíbrio do contrato, por exemplo, tinha que ter alocado 10, número hipotético, 10 pessoas, conforme a proposta, né? Foi alocado 300 pessoas. Então, olha, existe um desequilíbrio aqui. Né? Por quê? Porque o faturamento foi o mesmo previsto. Então, ele recebeu para colocar 10, colocou 300, recebeu o mesmo tanto. Então, existe um desequilíbrio. Então, mas o que muitas vezes eu vejo nos casos, tá? Vou pegar exatamente esse exemplo que você trouxe. Eu tinha que ter colocado 1.000 pessoas, eu coloquei só 200. Aí vem o dono da obra e fala, olha,
ele não mobilizou, estava previsto no histograma dele que ele tinha que mobilizar, aí você pega, né, pensando aqui com a cabeça do dono da obra, poxa, isso daqui já deu um prejuízo, e tudo. Aí você do outro lado vira e fala assim, não, mas espera aí, eu não tinha projeto, para que eu ia mobilizar 1.000 pessoas se eu não tinha projeto? Entendeu? Então, assim, é uma análise mais macro, né? Mas isso tudo aí, no fundo, são eventos. Não, repara, se você não tem projeto, você coloca, olha, o projeto aprovado para a construção de responsabilidade da contratante referente à execução da fundação ainda não está disponível. E por este motivo eu não mobilizei a quantidade de gente que estava prevista no histograma. Então, esse é o raciocínio. Isso. Esse é o raciocínio. Então, mas eu não quero botar RDO, não bota. Pega uma cartinha e fala, olha, o negócio é o seguinte, o projeto tal, que você me entregou, mas resolveu alterar em função de qualquer coisa que seja, ainda não está disponível, então, em função disso, eu não posso iniciar minha fundação e, por conseguinte, não tem bate-estaca na obra. Ponto. Sabe? E aí, quando o projeto estiver disponível, olha, conforme a carta tal, eu estou dizendo que o projeto chegou hoje. Então, foi identificado um atraso de tantos dias. Se isso vai afetar o prazo, o custo do contrato, eu não sei ainda, mas eu estou me reservando o direito de identificar que isso aconteceu. Registrou. É disso que nós estamos falando. É isso aí. E às vezes até igual o Paulo trouxe aqui, ó. É isso aí. Eu ia comentar isso aí. Vive de construir e tem obrigação de fazer registro preciso. Afinal, esse é o negócio. É isso. Cara, bota um advogado para fazer. Né? O engenheiro, gente, eu entendo perfeitamente, né? Eu acho que eu brinquei disso há pouco, né? Cada um no seu quadrado. Então, assim, cara, pega um advogado recém-formado, bota lá no canteiro. Ele faz o registro. Às vezes o engenheiro realmente ele não tem saco para fazer. A verdade, às vezes, é essa. Ele tem o trabalho final dele, quer ir lá executar a obra, quer ir lá fiscalizar produção, justamente. Eu vou ficar lá fazendo registro, escrevendo carta. Eu entendo perfeitamente. Bota um advogado lá para fazer. Então, um estagiário de direito que seja, né? Custa. Né? Muitas vezes também, o que a gente vê? Economia de recursos. Pô, vou botar um advogado, já vou... Ainda mais advogado, né? A gente vê assim, que o advogado é o bombeiro, né? Ele só vem na hora de apagar o incêndio. E aí depois a sua conta vai ficar mais cara. Aí não estou fazendo merchan para os advogados aqui não, viu, gente? Mas é o que a gente vê, né? É o barato que sai caro. Né? Quantas vezes cliente, às vezes, me procura e já... Assim, poxa, por que você não me procurou antes? Ou então a gente, né, quando eu trabalhava mais nessa área, agora eu não trabalho mais, de gestão de contratos, quantas e quantas vezes eu tentei vender esse serviço para empresas de engenharia? Não, aqui a gente mesmo faz. Beleza, depois paga a conta. Chama de custo, Flávia, não entende que é investimento. E registro, exatamente. Gente, querendo ou não, que é o DRB, dinheiro. Gente. O DRB é um investimento. Abram a cabeça para os dispute boards, tá? Porque é uma ferramenta que vai te auxiliar nisso, que às vezes vai te apontar, fala assim, olha, aqui você está sem registro. Amanhã você vai para uma arbitragem, você vai estar numa situação ruim. Né? Ainda é tempo de registrar. Né? E tem um trabalho, Flávio, do registro, que o pessoal também não enxerga, que é um trabalho preventivo de evitar a disputa. Né? Às vezes, isso que o Ricardo comentou, coloca no cronograma, coloca numa carta, o projeto tinha que ter sido entregue no dia tal, porque o contrato fala que o projeto ia ser entregue 30 dias antes do início da atividade, conforme o cronograma, a atividade ia iniciar nessa data, então o projeto já está impactando o meu cronograma, né? Já vai mostrando isso, que às vezes a contratada, estou falando pelo lado da contratante, nem enxerga que aquele projeto está gerando um reflexo de atraso na obra, atraso dos marcos contratuais, e pode ser até uma condição de acordo com o governo, alguma coisa nesse sentido, que a multa para a contratante é muito grande por aquele atraso. Então, quando você coloca um registro desse no momento, contemporâneo, ali no momento certo, a contratante vai olhar aqui e dizer, gente, vou resolver. Eu tenho que resolver isso agora. E aquela bola de neve, que podia virar 1, 2, 10, 20 milhões no final do contrato, tira 200 mil, resolve ali, às vezes toca a obra, não cobra, e vamos tocar, vamos fazer o contrato acontecer. Que é o papel da administração contratual dentro de um contrato, né? E fazendo registro, bem feito. E tem um comentário aqui do José Celestino Marini, que ele diz, né, que meu entendimento é diverso, esse registro deve preferencialmente ser feito por profissionais experientes em engenharia, eu concordo plenamente. Mas se você não tiver, muitas vezes, ali, uma pessoa disponível para fazer,
coloca uma outra, né? Enfim, o que eu quis dizer é, e aí eu dei o exemplo do advogado, porque eu recentemente trabalhei num caso que estava tudo muito bem documentado, tudo muito bem registrado, e aí a gente, na audiência, apareceu o rapaz que fazia. Era um jovem advogado que foi residir na obra e ficava ali junto com os engenheiros, entendendo a dificuldade do dia a dia, e ficava a cargo dele fazer os registros. E foi a obra mais bem documentada que eu já vi, né? Porque o advogado é treinado para isso, né, gente? Assim como o engenheiro não tem... o advogado não é capaz de fazer o trabalho do engenheiro, muitas vezes o engenheiro ele vai oferecer os subsídios para aquele que vai ter um foco em fazer aquele registro. Enfim, né? Eu acho que independentemente de quem seja, a gente pode ser o servente da obra, escrever ali no RDO. Tem que ter o registro. É isso. Do fato e do impacto. De novo, não necessariamente, e obviamente não, né, muitas vezes isso não vai acontecer, do impacto financeiro, mas do impacto na operação, do impacto, faltou o equipamento, eu estava com a minha frente pronta para atacar e não conseguia atacar. Ou uma questão, que é uma outra questão que a gente vê muito, né, gente? Chuva. Ai, teve chuva. Aí vai lá e anota que teve chuva. Isso nem precisava anotar, porque, né, porque tem registros pluviométricos aí que às vezes são muito precisos. Mas o mais importante é, choveu e eu não consegui atacar a frente tal que estava liberada para ser executado, né? Então, é realmente ter todos esses elementos bem registrados. Complementando. Aí tem uma outra falando aqui, é o Álvaro. Né? Na prática, não é bem assim. Em uma obra de 200 milhões, eu era o registrador de tudo e acabei ficando mal visto pelo cliente, que tinha péssimos registros e não conseguiu se contrapor. Como resolveu? Solicitar a minha desmobilização. Complicado. Mas aí você estava... não, e aí, né, me parece até uma má-fé da outra parte. Né? E isso também precisa ser registrado, Álvaro, para quando surgir até essa própria postura, porque isso, né, solicitaram a sua desmobilização. Você deve ter tido um prejuízo, né? E provavelmente, né, vai correr atrás dele, ou correu atrás dele, e o registro dessa postura do seu parceiro no projeto, né, que na verdade não era parceiro coisa nenhuma, pelo que está sendo relatado aqui, te impediu de fazer um trabalho que é o trabalho, né, que deve ser bem feito. Complementando, o que vocês dois falam, na verdade, já é um terceiro complemento. Quando você atua de forma prospectiva, e a palavra prospectiva, contemporânea, foi muito bem aplicado pelo Pedro, que essa palavra é, inclusive, utilizada no exterior. Quando você está atuando com um evento acontecendo, ou seja, a obra está em andamento e você está atuando de forma contemporânea, a brincadeira que eu faço você tem chance de cuidar do macaquinho recém-nascido, porque senão esse macaquinho recém-nascido pode virar um King Kong. Quando o macaquinho recém-nascido vai crescendo e vira um monstro, tá? A probabilidade de você, enquanto contratante, veja, estou falando da contratante, não falando da contratada, não. Você, enquanto contratante, de resolver um problema, vai ser muito complicada. Muito complicado. Eu tenho um exemplo que eu acho muito rico. Quem já me ouviu falando em palestra deve ter ouvido esse exemplo mais 50 vezes no passado, que é o seguinte: eu estava numa obra da Indonésia, em Sorowako, que é literalmente o fim do mundo, uma hidroelétrica chamada Caribe, no meio do mato, em que a turbina era de fornecimento da contratante, Vale do Rio Doce. E eu estava trabalhando para a japonesa, a Kajima, que era a construtora, porque aconteceu, a turbina atrasou o fornecimento da turbina. Tá? Então, ela ia ser... O que ia acontecer? Ela ia chegar, ia se colocar um monte daqueles roletes de aço, ela ia ser empurrada e chegava lá, montava a turbina, protegia ela com diversas formas e continuava a concretagem da hidrelétrica. E aí, o que aconteceu? Ela atrasou, não pôde ser feita assim. Tá? Então, tive que colocar 2 guindastes enormes, um torre de barra gigantesco para instalar essa turbina e colocar lá. E isso custou muitos milhões de dólares por conta... Demorou um mês para montar os 2 guindastes. Entendeu? Então, a quantidade de concreto que foi realizada foi rigorosamente a mesma, mas a metodologia executiva foi totalmente diferente. Isso custou dinheiro por conta desse atraso da turbina. Sem uma rastreabilidade dessa informação, o que ia acontecer? Ia ser uma briga eterna
até resolvido. Isso foi resolvido? Foi resolvido. Por quê? Porque tinha rastreabilidade. Então, sabe, de forma contemporânea, ou seja, a obra estava em andamento, né? Então, teve essa rastreabilidade. Ao ter isso, tudo fica mais fácil. E não foi só RDO, não foi só relatório mensal, teve que ter um documento específico tratando do assunto para fazer análise de impacto do cronograma para executar exatamente o mesmo serviço de forma diferente. Veja, eu estou falando aqui de composição de preço unitário. Veja o quanto é rico essa rastreabilidade bem elaborada. Só complementando. Excelente. É isso aí. Eu não sei se a gente pode abrir a palavra para o pessoal aqui que está comentando, se eles querem falar, em vez de ficar só escrevendo. Eu não sei, aí é com vocês, Eu ainda acho, eu não sei. não, eu acho que normalmente não, sabe, Flávio? A gente vai Tá. tentando passar aqui alguns comentários para a gente Porque teve deixar... um monte que passou aqui que eu realmente não Eu vi. consegui acompanhar, porque eu estava falando na hora e eu não consegui acompanhar. Eu vi aqui, são muitos comentários mesmo. Eu estou lendo aqui, assim, nós temos uma... Bom, nós É temos muito uma essa questão situação... cultural que vocês estão falando aqui, né? Por exemplo, nessa cultura, muitos engenheiros têm receio de fazer certos registros contrários ao dono da obra. Assim, eu estou dizendo assim, gente, porque né, obviamente vocês sabem disso muito melhor do que eu, que vocês vivem isso, é o ganha-pão de vocês. Mas eu trabalho nessa área de resolução de conflitos, na área de construção e engenharia também há muitos anos. Né, e convivi muito com donos com donos de construtora e também com representantes de grandes donos de obras também. Né? Os interesses são contrapostos, muitas vezes. Né? E principalmente aí pensando do lado do construtor, que costuma ser, nem sempre, né, gente? Porque tem consórcios aí que são big poderosos, né? Mas pensando aí numa construtora sozinha, trabalhando para um grande dono de obra, muitas vezes ele vai se sentir a parte mais fraca da relação, ele vai pegar a obra, né? Gente, quantas vezes eu já vivenciei isso? Né, de falar assim, fulano, por que você assinou esse contrato desse jeito? Porque eu queria pegar a obra, porque era importante para a minha empresa fazer a primeira obra na Vale, sei lá. Para mim era muito importante botar o meu pé lá dentro. Então, assim, você quebrou sua empresa com isso. O que você ganhou com isso? Né? Então, assim, às vezes fazer os prós e os contras, eu entendo que existe a vontade ali, que existe a necessidade, né, de pegar o contrato, mas muito cuidado com isso, porque pode quebrar a sua empresa. Né, uma obra mal administrada. Né? Eu tenho atualmente aqui no escritório um caso que aconteceu exatamente isso. Né? Uma obra quebrou a empresa, uma empresa já antiga, mas ele teve tanto prejuízo, e ele teve que sair da obra antes de terminar, porque ele não suportava mais continuar na obra, e a empresa acabou. Ele não existe mais a empresa. E cria problemas com outros clientes também, né? Porque aí o fluxo financeiro da empresa fica prejudicado, Sim. Deixa de cumprir compromisso em outros contratos, então aí começa a vir problema de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Nossa, uma coisa de fluxo financeiro que você falou aqui, mas que também eu acho que é super importante, gente, que isso eu vejo muito, né? Trazer no pleito, eu tive que buscar dinheiro em banco para fazer face à execução da obra. Tenha um centro de custos bem elaborado, né? Porque muitas vezes a gente, igual eu estou falando, assim, a gente acredita na história que é contada, ela faz todo sentido, mas eu não consigo ter a prova de que aquele dinheiro que ele pegou no banco foi colocado naquela obra e não foi colocado em outra obra, ou não foi dividido em obras diferentes. Nossa, já vi né? muito isso, já tive muito isso. O contrato não vem carimbado, né? O contrato de financiamento ele não vem carimbado. Você precisa ter uma contabilidade muito bem organizada para mostrar para o tribunal: olha, eu peguei 200 mil, eu pus 50 mil nessa obra e 150 mil na outra obra. Mas né, você tem que ter esse fluxo aí bem comprovado, né? Tem uma colocação aqui, eu vou falar, Ricardo, acho que depois você vai ter mais propriedade para falar, sobre a hora de apresentar um cronograma impactado. Gente, não existe a melhor hora. Né? Existe o fato. Se aquele fato você já enxerga, e eu acho que todas as horas, né? O fato tem um impacto no caminho crítico, o fato tem um impacto em qualquer tipo de impacto. Se tem como amarrar isso no cronograma,
faça. Deixe o outro lado saber do reflexo claro, de uma forma bem didática, mas clara, por que está acontecendo no contrato, para que isso depois não seja uma surpresa e para que as atitudes que são necessárias, que serão necessárias para corrigir aquilo, sejam tomadas no tempo correto. Então, não existe um momento, né? É toda hora. O trabalho de administração contratual é dia a dia. Eu até, na minha opinião, meus clientes, eu falo para o administrador ficar lá dentro da área de planejamento, porque a função do cronograma dentro do contrato era importantíssima. Ele tem que estar junto com essa pessoa durante a obra inteira, minha opinião. Né? Complementando. Qual é o primeiro cliente do cronograma do contrato? Aí, eu falando minha opinião pessoal, o primeiro cliente do cronograma do contrato é o controle do contrato. O primeiro cliente do cronograma do contrato é o controle. Se nós estamos já falando de variação de contrato, e a palavra variação vem de variation management, eu gosto muito de trazer alguns termos que utilizam no exterior, né? Se nós estamos falando de alteração de escopo de contrato, se nós estamos falando de eventos que podem ou não impactar o prazo ou custo, tá? Isso tudo tem que ser afetado no controle de alguma forma. O controle do cronograma do contrato, o controle do prazo do contrato. Né? Então, o que acontece? Qual a periodicidade que isso tem que acontecer? Nós estamos usando o livro vermelho do FDIC, o que é maravilhoso, por sinal, e lá tem o cronograma cláusula 14, e eu a cada 28 dias, por obrigação de contrato, eu tenho que apresentar uma análise de atraso do cronograma. Pronto, a cada 28 dias você vai ter que fazer isso. Não é assim. Não está pelo livro vermelho do FDIC, está por qualquer outra coisa. Ótimo. Então, você tem que chegar e falar com o teu fiscal. Fiscal, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso aqui, eu preciso conversar sobre o impacto de prazo, porque isso está afetando prazo sem necessidade alguma, vamos resolver esse assunto. É a tal da condição, claro que ambas as partes têm que ter maturidade para isso, sem dúvida nenhuma, para que a gente consiga resolver, prever conflitos, desculpe, evitar conflitos. Né? De forma madura, você está indo lá, olha, esse problema aqui é meu, esse problema aqui é seu, vamos resolver isso e vamos tentar chegar lá. Se tivesse essa maturidade, tudo ficaria um pouquinho mais fácil, mas isso não acontece. Então, quando estamos falando de forma contemporânea, ou seja, naquele momento que a coisa está acontecendo, como é o caso do Magic Speedboard, que eu e o Flávio tivemos sucesso, quando a coisa fica mais fácil e resolvida, porque todo mundo está disposto a evitar um conflito e resolver as coisas. Tanto que a obra estava muito pouco, a coisa foi muito bem. Mas nem sempre está acontecendo. Então, aí entra essa situação. Mas é isso. Minha recomendação a cada mês, no mínimo, você faz essa análise de atraso de impacto do cronograma. Minha opinião. Gente, nós estamos terminando. Eu recomendaria uns Se alguém tiver mais aí. alguma dúvida, quiser colocar aqui. Eu vou pedir um favor também, Andressa. Se você puder depois extrair essas dúvidas, essas discussões, puder passar para mim, para o Ricardo e para a Flávia, e também, né, eu me coloco aqui à disposição, né, contato, LinkedIn, se quiser entrar em contato para a gente continuar a conversa, porque surgiu realmente um debate legal aqui, né, dentro do chat. Eu acho que talvez alguma coisa tenha ficado sem comentário, né, Flávia? Se puder fazer para a gente, tá, Andressa, por favor? Eu vou colocar meu contato aqui também, no chat, se alguém quiser também depois entrar em contato, enfim. Boa ideia. Eu também, aí eu falo para o pessoal da CE, você deve ter meus dados lá, podem também disponibilizar, eu estou aqui à disposição. O que a gente quer, de novo, sem querer ser piegas, é que a engenharia do Brasil, o gerenciamento da engenharia do nosso país fique melhor e quando na situação de ocorrência de uma disputa, a coisa seja feita de forma muito mais técnica do que comercial. Esse é o nosso objetivo, porque não é mais negociação comercial que vai almoçar para resolver um problema, não. Olha, está acontecendo isso aqui, nós temos impacto de prazo em função disso, e em função desse impacto, a gente está gerando determinadas ações que a gente queria conversar com você, e assim vai. E cabe ao contrário também, você, enquanto contratante, olha, está acontecendo isso aqui pela minha rastreabilidade, você está afetando o meu prazo, isso aqui cabe multa contratual, o que você pode fazer para resolver o problema? Ou seja, é uma via de duas mãos, sabe? Então, assim, eu queria terminar a minha participação dizendo o seguinte: utilizem práticas recomendadas da ACE. A prática de gerenciamento de alteração de contrato ela é absolutamente maravilhosa. Utilize ela, adote isso como instrumento.
não é só RDO, não é só relatório mensal, tem o histórico dos acontecimentos bem registrados. Aí, daí, em função desses históricos, realize análise de impacto de cronogramas focais e os custos decorrentes a isso. Siga uma sequência natural desses registros e tudo tende a ficar um pouquinho mais fácil. Não estou dizendo que vai ser uma vida maravilhosa, porque não vai, mas adote isso como instrumento, tanto contratante quanto contratada. Um dos erros que se comete aqui no Brasil, não, meu contrato é lump sum, fixed lump sum price, turnkey, o cara vai me dar a chave, vamos começar a trabalhar. Triste ilusão. Contratante, não pense assim, isso não existe. Tem a tua rastreabilidade da mesma forma que a contratada tem. E, em função dessa sua rastreabilidade, você vai ter condição de se defender dos pleitos da contratada. Sabe? Por favor, não tenhamos isso na cabeça, isso é parte de um passado distante do século XX. Tá? Então, esqueçamos que isso existe. Tem uma rastreabilidade boa, tanto contratante quanto contratada, e, em função disso, adote práticas recomendadas. E, se possível, no meu mundo ideal, não sei se isso é o tópico que eu vou falar agora, coloque uma cláusula no contrato, dizendo o seguinte: olha, na situação de ter O problema de melhor prazo dos de mundos, tá? contrato, Do momento da contratação, tá todo mundo feliz, estourando champanhe, achando que ninguém vai sabe? brigar com ninguém. É o melhor momento. Na situação de problema de prazo de contrato, você vai adotar a prática seguinte: 2.006, Prospective Time Impact Analysis. Acabou. Está lá no contrato. É o que todo mundo, ali que todo mundo vai falar. Nossa, isso para mim é tão tópico ainda. Eu queria muito ver isso em contrato. Sinceramente, eu gostaria muito. Então, é isso. Essa é a minha contribuição. Eu queria agradecer a ACE, a Pedro, Ilma, minha irmã, para a gente, sabe, a gente quer melhorar, a gente quer fazer a coisa melhorar e tornar a coisa muito mais técnica do comercial e, se possível, sempre máximo melhor, gerar uma informação mais precisa possível para alentar o tribunal, para a Flávia não ter que roer tanto osso. E aí, do meu lado, o que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, muita atenção na elaboração dos contratos. Eu acho que, se pudesse colocar já de uma vez qual norma, qual diretriz que vai ser analisada, seria a melhor coisa, né? Uma outra questão também que eu queria dizer, assim, lembrem que o destinatário final, muitas vezes, desses registros, de tudo mais, vai ser uma pessoa que não é da área de engenharia, né? Então, lembrem disso na hora de fazer os registros. Gente, quantas vezes eu peguei esse relato, até que o relatório diário de obra, eu acho que, por ser uma coisa mais simples, mais objetiva, a gente consegue entender muito bem. Mas os tais relatórios mensais de progresso, gente, às vezes eu leio aquilo e não entendo nada. Vem tão difícil, vem numa linguagem difícil, né? Façam numa linguagem mais clara, né? E aí, nesse sentido, né, foi colocado aqui o numerinho das normas. Será que não tem jeito de fazer menos normas? De condensar essas normas? Não sei, fazer trazer isso mais mastigado, talvez, para os advogados, para os membros do tribunal arbitral, uma cartilha, igual a gente fez lá atrás, né, quando a gente precisava explicar arbitragem para os empresários, a gente praticamente desenhou por que a arbitragem era importante, igual a gente faz hoje, por que o DRB é importante, né? Quem sabe a ACE não pode, eventualmente, pensar em algo nesse sentido, de fazer um material voltado para a comunidade jurídica. A gente tem que andar junto nisso, né? Para melhor prevenção e solução de conflitos. Então, com isso também eu me despeço, agradeço muito, presidente Ilma, que estava nos acompanhando aqui pelo chat. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por convidar a Camarb para fazer esse evento em parceria com a ACE. Coloco mais uma vez a Camarb à disposição da ACE. Quem sabe a gente não faz um trabalho conjunto, institucional, dessa forma de apresentar essas normas para a comunidade, né, jurídica. A Camarb fica à disposição e eu, pessoalmente, também fico à disposição aí de todos para um novo bate-papo ou para quaisquer aí situações que eu possa ser útil. Mais uma vez, muito obrigada, e aí passo a palavra, então, ao Pedro para as considerações finais aí para a gente encerrar. Eu realmente aqui eu não tenho muito o que falar mais, não. Já foi falado demais, muito bem por vocês. Eu queria realmente, em nome da ACE, agradecer a disponibilidade sua, Flávia, do Ricardo, para participar conosco. Eu acho que foi excelente essa ideia que foi montada de ter aqui a gente como essa parte técnica e você como, entre aspas, um cliente nosso, né? É importante para que todos entendam a necessidade de ter isso, né? De ter uma literatura por trás do trabalho,
não achar, tem que fazer um negócio correto e justo. E a única mensagem que eu deixo aqui é que nós que trabalhamos com essa parte de assistência técnica, a gente tem que fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que está registrado, né? Ser totalmente imparcial na nossa análise, porque isso é o que vai dar sustentabilidade para o nosso trabalho, para o nosso nome, né? E que vai dar o resultado esperado, que é um resultado justo, num processo, que o processo, quando entra numa arbitragem, eu particularmente, eu prefiro a arbitragem, principalmente em relação ao judiciário, ele vai ser técnico e justo. Então, não adianta querer colocar de qualquer forma ali, que não vai passar, não vai dar resultado, né? Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, e estou aqui à disposição, tá? Quem não tiver o contato da Flávia, do Ricardo, quiser entrar em contato com a CE, eu passo, eu ajudo, tá? Se for preciso aqui, podem contar comigo. Muito bem, então, até a próxima. Ótimo Obrigado, dia para todos e a obrigado. todas. Um Tchau, abraço. gente. Obrigado.